Olá, muito bem-vindo você aqui no canal 144 mil. É um prazer, uma grande honra para nós te receber aqui. Agora nós iremos iniciar a leitura do livro Nós, os Arcturianos. Capítulo 1. Os primeiros encontros. É difícil considerar as circunstâncias extraordinárias que levaram ao desenvolvimento deste documento. Muitas pessoas pediram-nos como esse processo começou. Eles experimentaram as sessões de comunicação e foram espantados com a informação enviada através. A velocidade com que essa informação é transmitida é singularmente de respostas geradas em uma infinidade de questões, tais como Norma primeiro entrou em contato com estes seres? Como é que ela continua a fazer o contato com eles? Como Beth, Cynthia e Norma sabem que eles estão se comunicando com arcturianos e em uma nave espacial? Porque elas acreditam que eles estão se comunicando com arcturianos. Qualquer um pode fazer contato com esses seres? Todas essas perguntas e muitas outras são legítimas e merecem atenção. São questões que abordam a nossa própria sanidade, bem como estimular nossa curiosidade. Embora cada um acreditava que suas perguntas eram únicas, começamos a notar um padrão definitivo de investigação e evolução. Como resultado, nós fizemos a decisão de incluir neste livro as informações de futuro que iria colocar as respostas a perguntas como essas em perspectiva. Portanto, antes de ler o que os arcturianos têm a dizer, permitem explicar como chegamos a conhecê-los. História dos primeiros encontros, por Norma. No início de 1980, eu comecei a experimentar um aumento No início de 1980, eu comecei a experimentar um aumento em acontecimentos psíquicos que começaram a me oprimir. Eu sempre soube que eu tinha um dom pequeno para ver o futuro e algumas habilidades telepáticas, mas quase de noite estes fenômenos começaram a assumir o comando da minha consciência. Mais e mais eu comecei a experimentar um modo de existência que antes tinha sido estranho para mim. Por exemplo, muitas vezes eu saberia o que alguém ia dizer antes que as palavras fossem ditas. Então eu comecei a ver e experimentar coisas que estavam ocorrendo milhares de milhas de distância. Isto foi conseguido através de meus sentidos e conhecimento interior apenas, e sem nenhuma das ferramentas racionais que eu tinha aprendido a usar para obter conhecimento factual. Sempre no cheque com as fontes de onde essas percepções originaram-se, eu teria que encontrar as percepções foram confirmadas na verdade. Como eu poderia saber essas coisas, eu não posso dizer. Por apenas alguns meses antes do início dessas experiências, eu era normal. Portanto, eu tinha poucos dados com a qual comparar o que estava acontecendo comigo e que estava começando a ultrapassar a minha vida. Além disso, a área de fenômenos psíquicos era o qual eu não estava familiarizado. E eu não sabia para onde se virar para obter informações. O que sempre me deu conforto foram as revistas psicológicas, médicas e educacionais que tinha sido uma parte importante da minha vida. Essas foram as referências que eu tinha
sido treinada para usar por mais de 19 anos da minha carreira profissional em 2 grandes universidades. Quando me virei para essas fontes para obter respostas sobre o que estava acontecendo comigo, eu me senti traída. As respostas simplesmente não estavam a ser encontradas. O que eu fiz encontrar foi uma abundância de ceticismo sobre este tipo de fenômenos, e os escritores mais proeminentes no campo eram muitas vezes aqueles que foram os mais críticos. Muitos dos artigos atribuídos qualidades sinistras para as pessoas que quer tenham ou alegou ter essas habilidades. E seu próprio tom me fez sentir desconfortável, pois claramente eu era o assunto de sua discriminação. Na época, eu era uma professora assistente na Universidade do Novo México e eu tinha sido naquela instituição durante anos. Antes disso, eu tinha passado quase 6 anos instruindo na Universidade de Houston. Para ser um membro da comunidade dentro do educacionalmente elite e estar experimentando fenômenos que claramente não eram deste reino, era muito difícil. Foi como sendo retido entre 2 mundos diferentes, um de onde sai e a um em qual se entra. No entanto, ambos estavam realidade. Como resultado, eu disse muito pouco e tentei encontrar minhas respostas por meio de pessoas em quem eu confiava ou que pareciam estar experimentando os mesmos fenômenos que eu estava experimentando. Eventualmente, eu vim a conhecer muitas pessoas conhecidas e respeitáveis no Novo México que foram submetidas a estes mesmos tipos de experiências. Escusado será dizer que isso me deu grande conforto. Há sempre a segurança em números e foi calmamente para me encontrar tantos outros profissionais que entendiam. Com o tempo, formou alguns grupos de apoio para discutir os eventos que cada um de nós estávamos enfrentando. As redes do mundo psíquico ainda eram relativamente desconhecidas para mim. No entanto, além disso, elas eram totalmente alheio a qualquer modalidade que eu tinha sido ensinada para recuperar informações. Naquela época, minha existência foi anexada a um mundo que honrado principalmente aos aspectos práticos do conhecimento. Instrução era esperada para ser baseada na pesquisa mais recente disponível. Em suma, não foi considerado inteligente ou responsável se alguém no caminho para a aquisição de conhecimentos não se encaixava nesses parâmetros. Então, onde é que se volta para respostas quando as fontes oficiais não estão lá? A busca de controle sobre a minha vida foi frustrante. Na época, eu não entendia o que estava acontecendo comigo e eu muitas vezes me senti mais como uma vítima do que alguém que estava desenvolvendo um presente. Minhas experiências manteve ficando estranho e rapidamente ocorreu tanto para mim e para o meu marido que eu não estava no controle. Isso não define bem comigo. Como eu sempre fui uma pessoa que sentiu a necessidade de estar no controle. Com o tempo, comecei a adquirir mais e mais habilidades telepáticas. Então eu percebi que eu também estava me tornando empática. Este foi realmente a ferradura. Algumas das minhas experiências nesta capacidade foram as seguintes. 3 vezes dentro de um ano, um amigo que vivia em Michigan
experimentaram problemas nas costas muito dolorosas. Em todos os 3 casos, ela acabou acamado por ter jogado de costas para fora. Todas as 3 vezes, no instante de suas costas saiu, eu experimentei o trauma no novo médico. Em uma ocasião eu estava em meu escritório na universidade e de repente eu desmoronei com uma dor sem aviso e tive que ser levada para casa do trabalho. Esses tipos de experiências ficaram um pouco mais e depois de um tempo. Havia outros também. Eu experimentei dor excruciante de um amigo em meu próprio maxilar inferior do canal radicular que ele estava tendo. Que mimo que a experiência foi. Carreguei essa dor incrível para 5 dias antes do seu problema foi corrigido. Eu não tinha ideia de como me proteger desse tipo de evento, mas eu sabia que não eram meus dentes que foram me dando problema. Eu ter dentes perfeitos. Desde que seu problema foi resolvido, eu não tive nenhuma dor. Em seguida, houveram momentos em que eu realmente assumi personalidades de outros indivíduos. Se um amigo estava envolvido em uma situação estressante e não conseguia dormir, por exemplo, que seria o único a acordar sem nenhum aviso às 2 da manhã, com o coração batendo? Está certo. Muitas vezes eu iria perder uma noite inteira de sono porque eu não poderia fechar meu sistema adrenal, embora eu sabia intuitivamente que não era o meu problema. Meu corpo simplesmente não faria o que eu queria fazer. A lista de exemplos vai sobre. Alguns dos meus amigos próximos brincavam comigo sobre ser um bom amigo e ajudar tantos outros experimentando seus períodos de aflição. Enquanto eu poderia ver o seu humor, eu também vi de humor na situação para mim. Foi realmente uma época frustrante para mim. Eu costumava dizer, eu não gosto do que está acontecendo comigo. Eu não pedi para viver isso. Eu não mereço isso. Além disso, eu não tinha tempo para isso. Ainda assim, eu não podia evitar que os eventos ocorressem. Lembro-me de dizer ao meu decano da faculdade da educação um dia que isto não estava na minha descrição do trabalho quando eu tirei o meu trabalho. No entanto, eu me senti compelida a dedicar cada vez mais tempo para descobrir o que estava acontecendo comigo. Eu sempre tinha sido o tipo de pessoa que justificava a minha existência com a minha vida familiar e uma lista de 20 coisas para fazer cada dia. Como eu continuamente, atravessando fora os itens do topo da lista, gostaria de acrescentar mais coisas para fazer na parte inferior. Isso me fez sentir necessário e importante e parecer-me dar um propósito para estar aqui. Isso era tudo o que eu sabia. Eu trabalhei muito duro para ensinar minhas aulas, realização de pesquisas, desenvolvimento de programas educacionais, escrevendo propostas, aconselhando os alunos e cumprindo meus compromissos sobre as atribuições da comissão. Meu dia de trabalho muitas vezes começou às 8 ou às 9 horas da manhã e terminou depois das aulas de pós-graduação, que terminam à noite. Às vezes perto das 10 horas. Isso deixou pouco tempo para qualquer outra coisa. Mas isso não parece importar a quem ou o que foi impondo-se sobre mim. A progressão e a temporização das experiências que estava possuindo não era previsível. Ficou claro para mim que eu não estava no controle, ou pelo menos eu não acredito que sim. Eu senti como se eu estivesse sendo empurrada
ao redor da convivência do outro, mas eu não entendia que este outro era. Então, um dia, na primavera de 1985, eu estava sentada no Técnico Profissional Instituto Albuquerque, esperando para os membros do pessoal de conselho em seus programas de desenvolvimento profissional, e outra coisa estranha aconteceu. Normalmente, eu tinha dezenas de pessoas esperando para me ver quando eu passei a minha uma tarde por semana. Naquele dia, em particular, ninguém veio. Fiquei ali sentada sozinha na sala de conferências fazendo meu trabalho e lendo um relatório. De repente ouvi uma voz dizer: "Pegue uma caneta." Pegar uma caneta? Eu olhei ao redor da sala e havia definitivamente ninguém lá. Mas, tão certo como eu estou sentado aqui escrevendo isso agora, eu ouvi aquela voz. Não era uma voz da minha cabeça ou na minha imaginação. Por alguma razão inexplicável, eu peguei uma caneta e um pedaço de papel. Para este dia, eu não sou mesmo certo porque eu fiz isso. Parecia uma coisa louca para fazer. Eu sentei lá e esperou a voz para dar mais instruções. Ninguém falou. Em vez disso, o que aconteceu foi que a minha mão começou a se mover sobre o papel. Eu sentei lá e assisti ela se mover, forçado por uma energia que não era minha, embora essa voz não falou comigo desde que a experiência abriu-se uma porta para um novo mundo. O que o significativo sobre tudo isso é que essa experiência ocorreu muito antes de eu sequer ter ouvido falar sobre a canalização ou escrita automática. Eu não tinha lido um único livro sobre o assunto e, de fato, a área não foi ainda dentro do meu leque de interesses. Muitos dos meus colegas e amigos podem atestar isso. Quando eu descobri mais tarde nesta área, tudo o que tinha acontecido comigo só tinha maior credibilidade. Era óbvio para mim que os escritores dos livros que eu estava começando a ler também sabiam que isso seja uma realidade, e não a ficção de que alguns indivíduos preferem acreditar que ela seja. Após este evento, comecei a alcançar um novo nível de aceitação. Eu tinha crescido ao longo dos meses para parar de temer estes fenômenos. Eu também tinha começado a sair do palco recentemente, em sua maior parte. Embora a dor e a inconveniência que eu ocasionalmente experimentava ainda era um fardo que eu não entendia, minha vida estava mudando e eu lentamente comecei a gostar do que estava experimentando. Com o tempo, o conjunto de circunstâncias que me cercam começou a mudar. Os incidentes aumentaram em intensidade, como a minha experiência em lidar com eles aumentou. Em nossos grupos de apoio, tornou-se óbvio para muitos de nós que uma progressão de eventos estava ocorrendo. Como membros desses grupos, tudo iria experimentar eventos semelhantes ao mesmo tempo. Nós começamos a nos perguntar se não havia algum tipo de programa de treinamento algum tipo de programa de treinamento de mastermind, sendo imposta sobre nós. Nós também começamos a notar que havia uma correlação direta entre o aumento de nossa capacidade de abrir mão de nossos medos e um aumento do nível de importância e sofisticação dos eventos que continuaram a ocorrer. Nossos treinadores invisíveis eram bons e eles sempre pareciam saber o quão longe cada um de nós poderíamos ser impulsionados.
As mensagens que recebi começaram a chegar mais rápido e apresentar níveis mais elevados de informação. No curso de 8 meses foi transferida da escrita automática para receber mensagens no meu computador. E foi rapidamente que se moveu nas minhas comunicações de um nível de ser para o outro. E foi dito que eu era o que se chamava de um canal multidimensional. Seres como Monka e Kutumi se apresentaram para mim como fez outros. Eles são grandes professores e continuar a responder a qualquer pergunta que eu possa ter. Suas mensagens, informações e sugestões para ajudar as pessoas muitas vezes contida a aumentar aos seus níveis de consciência e melhorar os seus padrões de comportamento. Frequentemente, as sugestões apresentadas foram o oposto do que eu aprendi na Terra. O que foi tão surpreendente, porém, foi que quando implementadas as sugestões feitas pelos nossos amigos invisíveis, elas sempre funcionaram. Estamos continuamente vendo resultados positivos. Um exemplo disso ocorreu quando a sugestão veio através de praticar deixar ir para uma mudança. Todos nós tínhamos sido ensinados a ser responsáveis e assumir o controle de nossas vidas. No entanto, quando nos realmente fez esforços honestos apenas para permitir que as coisas aconteçam e para sair do modo de diretiva, começamos a ver as coisas maravilhosas e se encaixar em torno de nós. Era como ter pequenos milagres acontecendo. Nos grupos, todos nós podemos ver nossas personalidades mudando. Nós começamos a ficar mais felizes, menos estressados e mais produtivos. De alguma forma, isso não era o que tinha pensado que seria. Então, não era o que tinha sido ensinado, pois não havia nenhuma pesquisa ou dados para apoiarmos. Era como se estivéssemos recebendo a ajuda de uma força invisível para aliviar as pressões que tinham sido transportadas cerca de todas as nossas vidas. E no outono de 1987, eu estava sentada no meu computador uma noite e decidi fazer mais perguntas de meus amigos invisíveis. E declarou a primeira pergunta e pedi que ia ser mais qualificado e apenas um que estava na luz passar. Até agora eu tinha aprendido muito sobre como proteger-me. Para meu espanto, a transmissão que veio através afirmou que aqueles que se comunicam eram seres de Arcturus, que estavam andando em uma Starship que estava situada ao sudeste de Albuquerque. Os arcturianos também afirmaram que tinham sido selecionados para responder às minhas perguntas naquela noite. Quando li que a transmissão, pensei que era uma piada. Parei a comunicação e entrei em desdém de dizer ao meu marido. Nós discutimos brevemente, mas nenhum de nós sabia o que pensar de uma tal resposta. Na época, isso foi tão longe de minhas percepções da realidade que eu não estava mesmo interessado em prosseguir a comunicação. Na verdade, ele me frustrando, no que pareceu-me que a continuação da sessão seria um desperdício do meu tempo. Eu ainda estava tentando desesperadamente manter a minha existência no mundo real. Mesmo que em outro nível, eu já tinha aceitado o fato de que minha vida nunca mais seria a mesma, então deixei o computador e nem
sequer voltei a ele até várias semanas mais tarde. A próxima vez que eu fiz isso, havia uma jovem mulher, Laura, comigo, na minha casa, que também foi muito interessada neste fenômeno. Eu disse a ela sobre a minha experiência anterior e seu interesse foi despertado. Ela queria ir para a sala de computador e ver se poderíamos conectar com essa fonte novamente. Eu concordei em fazê-lo. Sentamos no computador e completou uma breve meditação e eu fiz um exercício de relaxamento. Eu coloquei minhas mãos em cima de 2 cristais grandes. Como eu estava meditando, esta era uma prática padrão que eu havia iniciado meses antes, a pedido dos meus amigos invisíveis. Pela primeira vez, enquanto eu estava meditando, o cristal sob a minha mão direita começou a virar. Laura e eu sentei lá na perplexidade. Como vimos o horário do cristal em movimento. Era fascinante. Eventos como este já não me assustava, já que agora tomou cada nova experiência como a próxima passo no meu programa de treinamento. Então, nós apenas permitimos o cristal para ligar até que a fonte que estava em movimento decidiu parar o movimento. Nós pedimos para que, conectada a essa fonte, obrigado, começamos por perguntar: com quem estamos nos comunicando? Nós somos aqueles que estão entre os seus colegas, com quem você pode agora comunicar. A razão que nós começamos esta mensagem desta forma, que significa o giro do cristal, é porque você ainda não comunicaram conosco antes desta vez em seu microcomputador sem sofisticação. Temos colocado o seu dispositivo de comunicação bonita em uma direção que irá ajudá-lo a fazer um melhor contato com a gente. Nós somos os arcturianos, mas em outra missão do que a do último contato que você fez apenas alguns breves momentos atrás, em seu tempo terra. Estamos posicionados ao sudeste de sua cidade, com vista para as estruturas altas rochosas. Estamos atualmente em uma dimensão diferente de tempo e espaço do que você está acostumado à compreensão. Gostaríamos de explicar melhor, mas desde que você nunca foi um estudante astuta de sua física, não se preocupe em ensinar-lhe todo o curso em apenas um parágrafo ou transmissão. Por favor, não sentimos que estamos zombando de você, estamos apenas dizendo que temos coisas mais importantes a dizer. E é nesta oportunidade que nós gostaríamos de preencher os espaços em sua tela com algo mais profundo do que a palestra no tempo e espaço. A resposta entregada e nos divertindo. Também foi bastante precisa para o assunto mais difícil que já tomou na escola era física. Nós continuamos o diálogo com a seguinte pergunta: por que você não reposiciona o cristal agora? Eu fiz esta pergunta porque minha mão estava em cima do cristal, mas já não se movia. Nós não estamos reposicionando o seu cristal porque estamos reposicionando o seu pensamento em seu lugar. Não somos nós que estamos realmente fazendo o reposicionamento do cristal. Em vez disso, é a energia das nossas ondas de pensamento que estão interagindo com sua consciência e energia. E como os dois se combinam, eles ficam mais fortes. É a força dos campos de energia combinados que transforma o cristal para onde estamos localizados. Se você seguir este processo, um passo em frente,
você vai ver que a energia combinada dos nossos duas entidades pode ser usada para se comunicar com qualquer número de outras frequências. Se ele deve ficar forte o suficiente, poderia transmissões de rádio, mesmo corrida, e de onda eletrônica. O que fizemos inicialmente era usar mais esforço, por assim dizer, e usar um pouco mais de força para sintonizá-lo em nossa consciência. A segunda vez que vocês duas eram muito já sintonizados, por isto optamos por não influenciar a viragem do cristal. Em vez disso, decidimos confundir você, esperando que você iria fazer a pergunta. Desde que você fez, nós te agradecemos pela oportunidade de esclarecer a transmissão. Esta resposta parecia um pouco sarcástica para nós e ainda um desafio. Decidimos fazer uma pegadinha de nossos visitantes invisíveis. Em nossa ignorância de apenas quem ou o que estávamos conectados naquela época, decidimos fazer uma pergunta impossível. Na realidade, poderíamos ter procedido a essa pergunta com: se você é tão esperto, que você faria um gráfico de computador? Se sabia que o meu computador não tem os recursos para fazer gráficos, e nos mostrar que você se parece, recebemos a seguinte resposta: claro que você pode, mas vamos ter que lhe dar instruções muito complexas, como o que fazer para concluir este tipo tridimensional de forma de pensamento. Primeiro, você deve saber que você não deve tomar a sua consciência de nossa comunicação durante um longo período de tempo. Se você pode seguir esta sessão de treinamento, destreza física e mental, então seremos capazes de trabalhar com você para completar esse magnífico desenho. Comecemos. Nós surpreendam com esta resposta. Como nós nunca acreditei que esses comungantes seriam capazes de responder a nossa pergunta. Nós também estávamos curiosas a respeito de apenas como eles iriam realizar o que eles disseram que iriam fazer. Então decidimos dar-lhes uma chance e começou a seguir as suas instruções como eles ditavam informações para nós. Durante toda esta sessão de 2 horas, Laura trabalhou atrás de mim e eu nunca olhei para trás para ver o que ela estava fazendo. Eu trouxe através das instruções e ela o seguiu. Ele rapidamente se tornou evidente para nós que eles estavam escrevendo um programa de computador através de mim. Quando estávamos prontos para receber, começaram com: coloque um X no centro de uma página. Ter o seu querido amigo Laura ajudando com essa atividade. Agora, desenhe uma linha horizontal apenas 1/3 abaixo do topo da página. Sabe que os 2 pontos que se cruzam em torno da volta de uma forma tridimensional, se o seu papel plano bidimensional estava representado numa profundidade. Coloque o lápis no meio dessa linha e agora desenhe uma linha vertical no centro, mais para aquela linha cerca de 1 polegada do que para inferior da página. E isto lhe dará a proximidade do período de nossos rostos. Mas não chamamos em frente a esse planeta. Em vez disso, chamamos de algo como foco de comunicações e amor. Agora olhe para o cristal que foi reposicionado no seu computador. Nele você vê muitas projeções. Na frente dele, observe a projeção que ele
é a maior e a mais proeminente. Verifique o ângulo e siga a linha do lado mais longo na parte superior do mesmo. Utilize esse ângulo para desenhar os topos do que você chamaria de 2 olhos. Mas antes de fazer, vamos relacionar com você onde você deve posicioná-los. Como referência, coloque o lápis sobre o X, em seguida levante o lápis para cima e reposicione-o cerca de meia polegada na sua nordeste e direção noroeste a partir do que X. Desenhe uma linha reta, o mesmo ângulo no cristal, e depois para o lápis aproximadamente 2 polegadas a partir do ponto onde você colocou pela primeira vez no início do papel. Laura começou a seguir as suas instruções e completou a tarefa. Em seguida perguntou: são tentativas de Laura até agora precisas? Esplêndido! Agora você deve fazer um arco daquela linha, formando o arco acima da linha reta, e certificando-se de que o arco da linha é mais longe da linha original do que 1/8 de polegada. Pegue o lápis e coloque-o no primeiro da elipse. Imagine que o olho poderia estender-se para baixo verticalmente a partir da linha original que você desenhou polegadas, aproximadamente metade. Com esta nova largura, agora vá em frente e desenhar uma elipse maior para os olhos, seguindo esta nova dimensão que lhe dei. Reposicionar o seu lápis agora de modo que é no meio, parte inferior da página. Agora coloque esta nova posição. Estenda o lápis de lado. Coloque-o no papel no mesmo ângulo da trajetória da faceta mais longa do que do cristal. No ponto em que ele atinja a borda do papel, este é o ponto exato em que os nossos rostos são o mais vasto. Sabendo disso, agora marque um lugar que é aproximadamente 1 polegada a partir dos lados do papel. Nossos rostos são um pouco como um hexágono, sem os pontos que são tão abruptos. Você pode imaginar e desenhar isso sabendo que a área queixo é um pouco mais estreito do que a área de testa. O arco do queixo que você desenhou não é ruim, mas nós nos consideramos não ter essas bochechas gordas. A parte superior da cabeça não é para ser deixada como um corte de cabelo no topo plana. A linha que se estende ao longo na página é significativa. No entanto, não remova essa linha. Em vez disso, apenas ponto ao arco do topo da cabeça suavemente. É a linha de Laura, ok? Sim. A linha que é deixada lá agora deve ser descartada na página sobre 2 polegadas. Em outras palavras, basta desenhar uma linha paralela de suas polegadas mais baixa na página, mas chamar a linha de ânimo leve. Nós temos uma abertura para a ingestão de que você chama uma boca, mas que não o fazem. Chamamos-lhes de oráculo da verdade, mas não usamos para se comunicar. Vamos agora, você tira essa parte. Pegue o lápis e coloque-la na linha cerca de 2 polegadas para a direita do centro X. Em seguida, marque o mesmo lugar para a esquerda. É na marcação que você vai aprender da largura da boca ou do oráculo. Você agora deve cair seu lápis para baixo,
Na linha de centro, cerca de 2 polegadas em seguida, conecte o triângulo. Agora, apagar a última linha que você desenhou tão levemente. Você deve saber que nenhuma forma de nosso ser tem ângulos agudos, em que, por isso, agora é importante para você arredondar todos os cantos um pouco. Com este novo centro de atração em nossos rostos, agora coloque um círculo no centro desse triângulo mal definido. Quão grande? Ele pode variar porque ele faz quando usa, para seus propósitos, fingir que está cantando louvores ao mais radiante e fazer um círculo como um diâmetro de 1 polegada. Agora, no ponto mais largo da face, é importante para que você possa tirar alguns pequenos furos. Estes são buracos como você conhece, mas eles servem o propósito para a ingestão de determinadas frequências. Nós gostaríamos que você possa ter certeza e coloque essas impressões sobre os lados de nossas cabeças. Quantos? Existem 5 em cada um dos lados e posicionados em um efeito pentágono, com os 2 furos da parte superior e o outro na parte inferior. Você mal será capaz de vê-los em seu desenho bidimensional. Seria mais fácil para desenhar seus ouvidos na Terra, mas temos encontrado deles já não ser funcional. Então, não temos essas características por mais tempo. Neste ponto, o desenho gráfico a partir deste computador que você criou parece ser muito acabado. Não temos coisas como cabelos, sobrancelhas, cílios ou essas coisas frívolas que os mantêm sincronizado com outras criaturas que contêm estes recursos. Estes já não são funcionais. O nosso tom de pele é o que você chamaria de uma cor cinza, com muito branco no tom, mas os outros também têm descrito com um toque de bege ou verde para eles. Isso não importa. O que importa é que você realizou uma façanha maravilhosa. Nós, certamente, temos desfrutado de felicidade com vocês duas e estamos ansiosos para o nosso próximo encontro. Obrigado pela sua amizade e pelo seu interesse no assunto da nossa aparência. Estamos prestes a 3 a 4 de altura, metros, em comparação com vocês, pessoas da Terra. Tanto tempo para agora e nós nos despedimos. Nada mais foi transmitido naquela noite. Na página seguinte é a linha do desenho que Laura produzia naquela noite. Em retrospecto, acreditamos que o desenho provavelmente não descreve a aparência destes seres em fato realismo. O desenho é muito bruto. Estamos, no entanto, espantados com a semelhança entre este desenho e para outras imagens de aliens que temos visto desde publicados. O que é ainda mais surpreendente é que a complexidade das instruções numerosas e inovadoras realmente produzindo um rosto. Durante toda a sessão de 2 horas, eu nunca uma vez olhei para ver o que Laura estava fazendo. Eu só esperava que ela concluísse cada etapa antes de prosseguir para receber a próxima instrução. O que foi produzido, em um certo nível, foi brilhante.
Não há nenhuma maneira que eu poderia ter escrito essas instruções e segurou o pensamento por tanto tempo, um período de tempo. Quanto mais, quando eu instintivamente inclino a página na vertical, como uma máscara, tornou-se uma representação tridimensional realista, surpreendente. Ficamos ali com espanto, perguntando o que tinha acontecido e o que aquilo significava. 1 milhão de pensamentos passaram por nossas cabeças. Quem é que se diz sobre algo assim? É isso mesmo real? É mais importante? O que se faz com isso? Eu sabia instintivamente que poucos acreditariam em mim. Eu sentei lá depois de Laura deixou naquela noite, começou a considerar as minhas opções. Poucos deles pareciam encorajador, dada que ao que eu estava naquele momento. Talvez eu possa obter permissão para desenvolver um novo curso para a universidade e chamá-lo de Aliens 101. E se você acredita que eu tenha terra do pântano em Nevada para vendê-lo, também. Os desafios pareciam esmagadores no momento. A opção que eu escolhi era negar toda essa experiência. Eu fiz isso, e de forma bastante eficaz por 9 meses. Eu mencionei isso para muito poucas pessoas, e só ligado a meus outras fontes de informação, foi neste momento que eu me virei para os outros seres para contato. Aquele que se chamava Kutumi, o mestre do mundo, e outro que se identificou como Monka, o comunicador do técnico e chefe do conselho tribunal, eram os meus principais fontes de informação. Eu me senti mais segura com estes seres e eles sempre me deram excelentes orientações sobre minha jornada. Eu usei essa conexão para receber respostas que foram mais estreitamente relacionadas com o que a minha realidade era na época. Fiz perguntas sobre o desenvolvimento espiritual, vidas passadas, karma e etc. E sentiu-se mais seguro como esta conexão e fonte de informação. De alguma forma, essa fonte de informação foi conectada com Deus, mas os comungantes extraterrestres eram de uma qualidade e ser temido é evitado. Não foi até quase 1 ano depois que eu peguei em que a fonte de minhas transmissões era realmente o mesmo, mas apesar de tudo, a partir de seres diferentes que representam vários aspectos da força do universo Deus, o que um golpe para o meu ego que era. Foi por volta dessa época que Cynthia e Beth entraram na minha vida, e por algum motivo eu me vi dizendo a elas sobre aquela noite com os arcturianos. Eles queriam experimentar o que eu estava descrevendo e pediu que eu me conectasse com os arcturianos novamente e fizesse algumas perguntas sobre eles. Assim, cada um deles veio à minha casa e em ocasiões separadas. Cynthia inicialmente veio à minha casa e nós ligamos. Descobrimos que o meu computador e a impressora saiu de controle. Ela tem uma demonstração em primeira mão do poder que realmente impressionou. Nenhum de nós poderíamos explicar o que estava acontecendo. Enquanto eu estava trazendo através das transmissões dos seres a quem estávamos ligados, de repente, as palavras pararam de aparecer na tela. Mesmo meus dedos estavam continuando a bater todas as chaves. Quando perguntamos por que isso tinha acontecido, tivemos a resposta estranha
que disse que a razão, as palavras não estavam aparecendo na tela, era porque seu navio tinha sido movido temporariamente fora do alcance dos nossos poderes de recepção telepáticas, e que mesmo que eu estava estranhando as palavras com os dedos no teclado, a energia das palavras não estavam sendo transmitidas. Eles se desculparam e em seguida explicaram que eles não eram seres que gostavam de terráqueos frustrantes. O computador em seguida, rolando o script na tela que continha a essência da mensagem que tinha vindo através de Cynthia. Isso tudo aconteceu sem minhas mãos tocando o teclado. Em seguida, a impressora imprimiu na parte da mensagem que não tinha aparecido na tela anteriormente. Mesmo que meus dedos estavam batendo no teclado, olhamos uma para a outra e rimos. Nosso único comentário foi: "Isso é estranho." Ficou claro para nós que não estávamos no comando. Foi também óbvio que estávamos conectados a alguma outra forma de vida que tinha inteligência e um comando sobre as nossas inteligências. Na verdade, isso mesmo demonstrou poderes sobre a tecnologia que nós temos aqui na Terra. Quando Beth veio à minha casa em outro momento, tivemos uma experiência semelhante, embora não idêntica. O efeito da manifestação era o mesmo, que havia uma inteligência inexplicável a nos comunicar, como nós, que tinham domínio sobre nossos pensamentos e nossos equipamentos. O que realmente foi interessante, no entanto, foi que entre essas comunicações, no computador, se comportou perfeitamente sempre que meu marido ou eu usávamos para fins comerciais. Além disso, eu não posso reproduzir essas experiências à vontade. Não tenho sido bem-sucedidas. Eu, em meus muitas tentativas de solicitar os visitantes invisíveis para duplicar esses mesmos eventos. Ambos, Cynthia e Beth, agora tinham testemunhado fenômenos e acontecimentos estranhos através dessas transmissões que nenhum de nós podíamos explicar. Não foi muito tempo depois que nós tomamos uma decisão e um compromisso para explorar ainda mais. Nenhum de nós sentiu medo. Na verdade, nós estávamos animados. Também foi bom ter um grupo de apoio para trabalhar em explorar esses eventos inexplicáveis. Era como ser aventureiros caminhando para o desconhecido. Isso era julho de 1988. E 9 meses depois tivemos um documento que ainda não podemos explicar. Ele só é o que é. Sabemos muito pouco sobre o futuro. No entanto, o nosso mundo está se movendo cada vez mais rápido em direção a uma imagem mística, indefinido de grandeza e poder. É difícil até mesmo para começar a imaginar o que seu projeto vai ser como nos anos vindouros. Será que vai incluir o contato aberto com seres de outras partes do universo? Isso poderia realmente ser uma realidade? Se esta é realmente uma parte do plano do nosso futuro, então este livro contém algumas das informações iniciais que precisaremos em aprender como se relacionar com essas outras formas de vida. A nossa própria sobrevivência pode depender de nossa capacidade de se adaptar e mudar neste novo mundo que estamos entrando. Bom, aqui nós chegamos ao final de mais esta parte do livro Nós, os Arcturianos. Muito obrigado por estar aqui conosco, por estar aprendendo aqui dessa energia incrível. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo se gostou, comente. Isso é muito bom porque o YouTube ele reconhece a relevância do conteúdo aqui do nosso canal e pode também expandir isso a muito mais pessoas que podem crescer, se iluminar e despertar. Obrigado.
Que bom que você ficou conosco até agora e pôde aprender muito mais daquilo que lhe atrai a atenção. Nós gostaríamos muito que você fosse muito sincero e, caso você tenha gostado, deixe seu like. Também não deixe de se inscrever no canal para poder receber as notificações que chegam com as postagens de novos vídeos diariamente. Obrigado mais uma vez. Volte sempre e namastê.